E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo do segundo bimestre com o assunto números primos e números compostos. O que é um número primo? Número primo é todo número natural. Os números naturais são os números que nós contamos naturalmente. Maior do que um, que tem exatamente dois divisores distintos, ou seja, diferentes, um e ele mesmo. Bem, nós estudamos anteriormente múltiplos divisores e as regrinhas de divisibilidade. Então, relembrando, para um número ser divisor de outro, a divisão tem que ser exata, ou seja, o resto igual a zero. Exemplos: 3 é um número primo, pois é maior do que 1. Todos os números primos são os números naturais maiores do que 1. E por que 3 é um primo, além de ser maior do que 1? Ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, né? 1 e 3. Por que o 2, professor, não é um divisor de 3? E até porque se fosse, seriam 3 divisores. Mas um exemplo aqui. O 2, né? Qual o número na tabuada multiplicado por 2 que aproxima de 3? 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Não deu divisão exata, não deu resto igual a zero. Então, eu tenho que ter divisor, é o que faz dar a divisão exata, né? O resto igual a zero. Quais são? 7 é primo, porque tem apenas dois divisores, 1 e 7, seguindo o raciocínio do número 3. 11 é primo, porque tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. O crivo de Eratóstenes, né? A gente vai construir lá uma tabela com os números naturais. E quem é Eratóstenes? Eratóstenes é esse matemático aqui, né? Grego, que estudou também astronomia. E o que é esse crivo? É um método simples e prático para encontrar números primos até um certo valor limite. Segundo a tradição, foi criado pelo matemático grego Eratóstenes nesse período. O terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. Ele é também conhecido, né? Então, o crivo é esse método e eu vou ter uma tabela de números naturais e eu vou riscando os múltiplos maiores do que 2, os múltiplos maiores do que 3, bem como eu vou também riscar os múltiplos maiores do que 5 e maiores do que 7. Vejamos aí a tabela. Vamos riscar todos os múltiplos maiores do que 5 de azul. Agora vamos riscar todos os números, né, todos os múltiplos maiores do que 3 de verde. Riscar todos os múltiplos maiores do que 5 de vermelho. Riscar todos os múltiplos maiores do que 7 de amarelo. E nós vamos ter aí todos os números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, né? 41. Aí vamos seguir aqui, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, ó, 60, 71, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. São os números primos menores do que 120, né? É bom a gente observar, aqui está fazendo o mesmo processo, que o único número par que é primo é o número 2. Então eu tenho 2, os primeiros números primos, 2, 3, 5, 7. Depois 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Aqui são os números primos menores do que 100. Começa no 2 e termina no 97. Aqui, 97.
Letra e melodia, professora Mara Pereira. Nós vamos assisti-la cantando, né, essa música dos números primos, mas antes eu vou ler para vocês. Número primo é aquele que só tem dois divisores, um ele mesmo, um e ele mesmo. O menor primo é o 2 e o único que é par. Então, vamos conhecer todos os números primos menores que 100. São eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Terminamos de cantar e não foi difícil de aprender. Vamos vê-la cantar? Número primo é aquele que só tem dois divisores, um e ele mesmo, um e ele mesmo. O menor primo é o 2, e é o único que é par. Então vamos conhecer todos os números primos menores que 100. São eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37, 41, 43 e 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 e 79, 83, 89 e 97. Terminamos de cantar e não foi difícil de aprender. Números compostos. Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. O 4 é um número composto porque D são os divisores de 4, né? Porque ele tem 4 divide 1, 4 divide 2 e 4 divide 4. Lá na tabuada, qual o número multiplicado por 1 que dá 4? 4. Qual o número multiplicado por 2 que dá 4? 2. E qual o número multiplicado por 4 que dá 4? 1. Então, todos aqui, ó, fazendo a divisão, vai dar resta igual a 0. Então, os divisores de 4 é 1, 2 e 4. Como são 3 e estão acima de 2, eu posso dizer que 4 é um número primo. Eu posso dizer que 4 é um número composto, né? Lembrando que o número primo é aquele que tem apenas dois divisores, um e ele mesmo, como visto anteriormente. E número composto está acima de dois divisores, né? Um exemplo que ilustra isso é o 4, que tem 3 divisores. Seguindo o mesmo raciocínio, 6, né? Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6, porque 6 divide 1, 2, 3 e 6. 8 é um número composto, porque os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Lá na tabuada eu tenho qualquer número multiplicado. Qual número multiplicado por 1 dá 8? 8. Multiplicado por 2 dá 8, 4. Multiplicado por 4 que dá 8, 2. Multiplicado por 8 que dá 8, 1. Ou seja, divisão exata. 8 divide 1, 8 divide 2, 8 divide 4 e 8 divide ele mesmo. Eu tenho 4 divisores para o 8 e 4 divisores para o 6, satisfazendo, né, o que diz a regra para ser número composto. São números que têm mais divisores. Nós temos 4, 4 e 3. Decomposição de um número natural em fatores primos. Então, decompor um número é eu escrevê-lo numa multiplicação de fatores primos. Quando eu escrevo um número, né, numa multiplicação de números primos, eu estou fazendo a sua decomposição. Então, vejamos aqui, né? Um produto 36, eu posso falar que é 6 vezes 6. 36 também eu posso dizer que é 2 vezes 18. 36 eu também posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 9. 36 também eu posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Quais desses números é uma decomposição de fatores primos? O último, né? Aqui eu tenho o 6 que é composto, tem mais de 2 divisores, o 18 tem mais de 2 divisores, o 9 também. Então, fatorar um número é transformá-lo em uma multiplicação, né? Eu vou abrir o número. O processo das fatorações sucessivas, todo número maior do que 1 que não é primo
pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores primos. Então eu faço a minha fatoração de números compostos. Como nós vimos, esse número composto vai ser escrito numa multiplicação de números primos. 42 é 2 vezes 21. O 21 eu sei que é 3 vezes 7. Repito, 2. O 9 é 3 vezes 3. O 12 é 2 vezes 6. Eu sei que o 6 é 2 vezes 3. Porque se eu parar no 6, 6 é composto. Mas 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, são números primos. Ó, 2, 3, 7, 3, 2, 3, 7 são todos números primos. E existe um método prático, que é o processo das divisões sucessivas, né? Eu coloco o número e desenho uma linha, risco uma linha aqui, coloco essa linha do lado dele e começo a fazer divisões sucessivas mesmo. Então, eu começo pelos menores números primos. Qual é o primeiro número primo? 2. Depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vamos. Bem, por que, professor, que eu não posso começar a dividir por 2? Porque 63 não é par. Pelo critério de divisibilidade visto na aula anterior, todo número divisível por 2 ele é par. E aqui não termina, né? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu vou tentar. Por que ele é divisível por 3? Lembram da regra de divisibilidade por 3? Né, eu vou somar os algarismos. Se ele for divisível por 3, então 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3 dá 3. É divisível porque o resto é igual a 0. Então, 63 dividido por 3, 21. Agora, fazemos a divisão exata de 21 pelo menor número primo possível, que é o 3. Eu vou sempre tentar números primos, os menores números primos que dê divisão exata, né? Quando eu falo em divisão exata, é o que eu estou explicando, é que seja divisível. Eu sei que o 7 é divisível por ele mesmo, porque ele é um número primo, né? Então, quando o meu processo termina em 1, o quociente 1 indica o final do processo. Acabou a minha decomposição. Eu posso escrever que 63 é igual. Quantas vezes repete o número primo 3? 2. É 3 ao quadrado. Expoente 2 indica ao quadrado. Como nós estudamos em potenciação, vezes o 7, porque repete uma única vez, né? O expoente é 1. Geralmente a gente não vê. A gente sabe que existe um expoente 1, né? Então vamos lá. E o exemplo A, né? Eu vou pegar no meu exemplo A 72, risco a linha. Ele é par divisível por 2, 36, é par divisível por 2, 18, é par divisível por 2, 9. 9 dá por 3, né? Porque não é par. E 3 só dá por 3, porque ele é primo, termina o processo com 1. Como que eu posso escrever o 72? Quantas vezes eu repete o 2? 3 é 2 ao cubo, 3 ao cubo. Vezes, quantas vezes repete o 3? 2, 3 ao quadrado. 525, né? Risco a linha aí. Ele é divisível ou termina em 5, ou por 5, ou por 3. Vamos ver se ele é por 3. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 3, 4, dá resto igual a 0. Então, eu vou por 3. Não vou por 2 porque ele não é par. Por que eu não vou por 5? Porque ele dá primeiro pelo outro menor número primo, que é o 3. 75, 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. Só dá por 5. Não é divisível por 3. 175 por 5, 35. 35 por 5, por que não dá por 3? 3 mais 5, 8. 8 não dá divisão exata por 3. Então, termina em 5, pelo critério de divisibilidade por 5, eu vou dividir por 5. O 7 é o número primo, só dá por ele mesmo, terminando o processo com 1. Qual é a decomposição do 525? Repete uma vez o 3, porque só tem um 3, vezes. Quantas vezes repete o 5? 2. Vezes 5 ao quadrado, vezes. Quantas vezes repete o 7? 1. Vezes 7. Uma única vez. 5.040 é par dividido por 2, dá 2.520, é par dividido por 2, dá 1.260, é par dividido por 2. 630 é par dividido por 2. 315.
315 não é par, ou dá por 5 ou por 3. Vamos ver se ele dá por 3, que é o menor primo ainda antes do 5. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, dá resto igual a 0. Então, ele é divisível por 3. 105. 105 dividido por 3 também dá por 3, porque 1 mais 0, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 3, 2. Dá 35, 35 dá por 5, por que não dá por 3? 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. 35 dividido por 5, 7. 7 por 7, 1. Terminei o processo. Isso foi longo. Eu posso fazer a decomposição e escrever aqui 5.040 como, né, uma multiplicação de números primos. Quantas vezes repete o número 2? 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta. Vezes, quantas vezes repete o número 2? 2. 3 ao quadrado, vezes, quantas vezes repete o 5? Uma única vez, vezes 5, vezes, quantas vezes repete o 7? Uma única vez, vezes 7. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.